Que tipos de financiamento a CAP disponibiliza para pequenas e novas empresas? Obrigada. Nós temos várias linhas de financiamento. Temos projetos, na verdade, em todo o país, mas eu vou me focar num projeto específico que temos aqui em Maputo, acho que mais vos interessa. Temos um projeto chamado Suvuco. Este projeto tem o objetivo de contribuir para o aumento da renda e inclusão de jovens que tenham a vontade de empreender e precisem de recursos também para empreender. O projeto é implementado na Matola e em Boane para residentes de jovens residentes da Matola e Boane. Este projeto visa o treinamento de jovens, nesse caso capacitação técnica e financeira também. Para questões de capacitação, nós realizamos sessões de capacitação em tópicos como gestão de negócios, marketing e vendas, custos, compras, preços, mesmo porque nós, como GAP, acreditamos e combinamos a questão financeira com o aspecto técnico, porque percebemos que não faz tanto sentido assim nós financiarmos simplesmente, ou seja, a pessoa vem e pede financiamento e nós damos o valor e a pessoa se vai. Não é dessa forma que nós trabalhamos. Nós acreditamos que deve ser combinado o aspecto técnico e financeiro para ajudar este jovem a gerir esse financiamento, porque se nós simplesmente demos o valor, ele não vai saber gerir. Nós tivemos projetos para jovens em todo o país, inclusive aqui no Maputo, sim, chamado AgroJovem, que nós financiávamos os jovens em até 700 mil meticais. Então imaginem um jovem que provavelmente nunca viu 15 mil meticais no banco a receber 700 mil meticais. Então nós sempre trabalhamos desta forma combinada, o financiamento e o aspecto técnico, nesse caso a capacitação técnica. Então, são esses os tópicos, estes e outros, não é? Tendo em conta o projeto. E quanto a questões financeiras, nós temos várias linhas dentro deste mesmo projeto de Suvuco, que é Suvuco Micro, é financiado praticamente em 12 meses, nesse caso o jovem tem 12 meses para fazer o negócio, são reembolsáveis, né? Basicamente será a opção é 1%, que deve ser dividido por mês. Os montantes variam de mínimo ao máximo, nesse caso para esta linha específica são 10 mil meticais até 250 mil meticais. Depende mesmo da necessidade da ideia de negócio, não é? Então nós acabamos nesse processo de capacitação, inovação, praticamente nós acabamos depois direcionando o jovem para qual linha ele deve se candidatar e quais são os requisitos para poderem ter acesso a este fundo. Mesmo para terem uma ideia, é preciso tem alguns requisitos que o jovem deve preencher, depois passa pelo processo de seleção, depois tem ali já os requisitos que eles devem preencher, como ser residente no distrito, não podem ser funcionários públicos, como todos aqui já sabemos. Devem ter um negócio, ideia de negócio, não é? Pode ser um jovem que já esteja a implementar algum negócio que perceba, já esteja na altura de perceber que eu preciso de capacitação ou eu preciso de financiamento para melhorar o meu negócio, tem linha para mulheres, para jovens, nesse caso dos 18 a 35 anos, e tem para mulheres e homens com idade não superior a 50 anos. Então, questões, linhas de crédito, especificamente, depois também posso dar aos outros tetos, né, para perceberem de quanto até quanto podem solicitar dentro deste projeto específico, nesse caso no Suvuco. Mas, como disse, nós temos vários. Eu, pessoalmente, estou mais direcionada a programas que estão no norte do país. Eu posso falar, temos um
o Incubox, que é uma iniciativa de desenvolvimento de empreendedorismo. Estamos focados neste projeto a trabalhar em Niassa, Nampula e Cabo Delgado. E o que nós fazemos praticamente é incubar as ideias dos jovens, e neste projeto em específico nós estamos num fundo que nós chamamos de fundo de arranque. Não é reembolsável, mas é mesmo para ele testar a sua ideia de negócio, se vai em níveis, não é? Então este é um pouquinho em relação a este grupo que eu aqui mencionei. Tem alguma questão? São as oportunidades de financiamento. Esse que a Gabi mencionou ainda agora mesmo, que é para aqueles que estão a começar, não é? Vocês têm uma linha de apoio para os que estão a começar. Ninguém quer saber mais como é que isto funciona, se é fácil, se é difícil, está disponível para todos, províncias. Ninguém quer explorar. Obrigado pela oportunidade. Presidente da Associação Saúde e Vida, é uma associação moçambicana, construída por jovens moçambicanos, e chama-se de aparelhos de ecografias a mulheres grávidas a nível de todos os municípios. Colocamos os aparelhos de ecografia em 5 hospitais do município de Maracoelho, e também estamos a fazer uma construção de enfermarias escolares. Já iniciamos com a construção da primeira enfermaria escolar do país. Estamos a fazer todas as iniciativas com um fundo próprio, e o nosso objetivo é que se alastre a iniciativa para todas as escolas nacionais. Nisso estamos a desenvolver parcerias, estamos na fase de Santa Cruz do Monange com o município de Maputo e o município de Matola. Então já temos o gabinete, ou tanto a equipe, apenas senta-se no apoio a empresas, ou podem também apoiar a associações com capacidade de sustentabilidade, porque são não é? Se tivermos apenas, tanto como associação, estamos inseridos nos vossos objetivos. Obrigada. Essa é uma última pergunta. Eu acho que se aplica tanto ao Dr. Titos como a Gabi. E eu talvez diria só um acréscimo que respondesse essa pergunta, também tendo em conta, acho que é a pergunta básica, que é: para aceder aos fundos, poderão ser empreendedores a título individual, poderão ser associações, poderão ser empresas. Como é que é? Vou aproveitar a sua pergunta para generalizar um bocado. Obrigado. Penso que, de uma ou outra maneira, teria falado um pouco quando falava do FAIS. É um fundo que se destina a individuais, a associados também. É verdade, quando se trata de uma associação, há alguns requisitos específicos, não é? E há aqueles acumulativos gerais. No entanto, é preciso preencher os requisitos específicos, como é o caso de contabilidade auditada, mas o individual não precisa ter contabilidade auditada, enquanto o coletivo precisa. Então, eu penso que os aspectos não podem ser totalmente esgotados, mas vale a pena dizer que aproximem-se ao Instituto, também acessam aos nossos sites, neste caso podem tomar registro. Nosso site, neste caso, é mjd.info@gov.nz. Mas também temos o Facebook, que acho que alguns de nós aqui provavelmente já somos seguidores da página do Ministério da Juventude e Desporto, onde podemos levar talvez um bocadinho mais do tempo, mas sempre temos reagido a qualquer colocação que, neste caso, advenha do nosso jovem, por forma a capitalizarmos. Mas, quanto a outro programa que ainda não falei, poderia trazer este elemento de forma um pouco mais clara. Agora estou a falar do FAIS, serve para todos, associados e individuais. A diferença está nos requisitos, graus cumulativos e aos específicos. Obrigado. Quanto à GAP, nós também trabalhamos tanto com associações como com cooperativas também. O que nós precisamos é apenas que os interessados, neste caso, se dirijam às nossas instituições. Nós temos uma delegação mesmo aqui na cidade, tentar a ideia de negócio e poder ter informações sobre
que linha de financiamento poderão aceder dentro deste projeto que vocês têm? Mais alguma questão? Bom dia. Queria saber como é que vocês avaliam e gerem os riscos antes de investir no novo projeto e também como é que um jovem pode aproximar-se de investidores sem parecer inexperiente demais. E se este fator inexperiente pode ser a chave de ser aceite ou negação. Se sim, existe um suporte ou apoio que vocês dão ao jovem até que ele chegue a este nível de ter um mínimo de experiência para que as probabilidades de ser aceite sejam maiores? Sobre a avaliação de riscos, nós temos um departamento, nesse caso uma direção, na verdade, de financiamento, mesmo para essas questões. Quando o projeto, eu disse no início que eu faço parte do departamento de gênero e juventude, então nós gerimos os projetos, não é? Depois temos a direção de financiamento que trabalha em coordenação conosco. Quando o projeto tem aqui uma linha de financiamento, porque nem todos têm, por exemplo. Então, neste caso, esta direção de financiamento tem um sistema para fazer esta avaliação. Assim, se aparece, por exemplo, o jovem que quer ter acesso a um financiamento, uma determinada linha, nós fazemos esta verificação, se este jovem tem condições de reembolsar esse financiamento, tem um negócio, já há quanto tempo, quais são as garantias que tem para apresentar. É esta questão. Tem projetos, mas foi mais no passado, que nós não pedimos, por exemplo, garantias, desculpa. Então, este projeto que eu mencionei, que nós demos até valores até o teto máximo de 700 mil meticais a alguns jovens, a garantia era obtida depois. Os projetos atuais não temos tanto assim. O jovem apresenta as garantias, é verificado se é possível, se estão no nome da pessoa, se for a casa, por exemplo, a garantia vai necessitar a casa e tudo isto, é criado esse sistema todo. Determinar se é possível esse jovem ter financiamento ou não. Quando não parecer inexperiente demais, acho que é uma questão própria mesmo. Nós como jovens, devemos garantir. Primeiro, se temos jovem, temos uma ideia de negócio. Okay. O que é que nós fazemos? Investigamos, não é? Como eu posso hoje, temos a internet mesmo à nossa disposição, temos YouTube, temos tantas plataformas para aprender. Então, eu busco me capacitar de todas as formas possíveis sobre isso. O que nós sabemos sobre o nosso próprio, nós sabemos vender o nosso negócio, nós investigamos quais são os nossos planos para esse negócio. 5 anos, 10 anos, quem eu quero ser, onde é que eu quero que esta empresa chegue. Se eu não souber responder essas questões, pelo menos na primeira fase, né? Porque também não adianta falarmos, mas não temos nada. Ok, já investiu algum valor nesse negócio? Não, ainda não. Mas quer financiamento, mas ainda não conseguiste juntar um valor para testar a ideia. Então é sobre isso, é sobre eu me preparar, conseguir pelo menos fazer 10%, 20%, 30%, que é para quando eu for à empresa, ok, esta pessoa se preparou, nós podemos ajudar. Mas isso é já quando faz financiamento sozinha, né? Porque tem projetos, por exemplo, este grupo, vocês vão se inscrever, tem ali, como eu posso dizer, tem ali o programa de formação todo, né? Temos, por exemplo, o Infobox, que o jovem precisa se inscrever, passa por um processo. Ele se inscreve para um projeto, é chamado, nós chamamos de pitch day. Então, ele vai e defende a ideia. Eu tenho uma ideia, gostaria de fazer isto, aquilo, ok, nós fazemos as questões, ele responde, com base nisso, nós selecionamos ou não é? Então, ele seleciona, depois começa o programa de incubação, ele passa por 3 meses de programa de incubação,
onde nós vamos dando vários temas sobre habilidades de vida, gestão de negócio, então conseguimos fazer. Até que depois desses 3 meses ele continue já sozinho, depois ele fez financiamento. Isso é dentro de um projeto, mas tem como estava a dizer, se tu for sozinha, a empresa e apresentar a sua ideia também. Sim, o processo já é outro. Realçar que nós, como a ESEC, não financiamos projetos, entretanto, proporcionamos espaços e ambientes para desenho e implementação destes projetos. Nós temos um programa denominado Youth Speak, que consiste em dar voz aos jovens, onde eles identificam um problema recorrente no país e criam solução para mitigar esta situação em jeito de projeto. E isso acontece em 2 fases. Primeiro, trabalhamos com os comitês locais da ESEC e outras províncias nas quais a ESEC não está inserida através de órgãos governamentais, bem como algumas outras associações. Entre si, os jovens que tenham interesse em desenvolver e apresentar certos projetos. E depois disso são selecionados 2 melhores projetos, 2 melhores grupos, para concorrer ou apresentar isso já na fase final. Então, durante o processo de desenho e implementação do projeto, na fase local, nós temos mentores que sejam da AESEC ou alunas da AESEC que vão guiar estes grupos na identificação e na organização melhorada dos seus projetos. O modelo que nós usamos é o modelo de negócio Canva. Então, depois de terem sido selecionados, quando já passam para a fase final, que é da aprovação e apresentação, concurso a nível nacional, nós, como a ESEC em Moçambique, selecionamos alguns instrutores, pessoas com experiência nessa área, através de várias empresas com as quais temos parcerias, que é para dar acompanhamento direto e personalizado a estas equipes, que é para não haver disparidade na apresentação dos seus projetos. Isso significa que até quem não tem experiência, desde que tenha uma ideia e uma visão de melhorar e desenvolver não somente a sua comunidade, bem como impactar o seu país, tenham esse espaço de fazer esta diferença. E com relação à gestão de riscos, nós também, igualmente a BAP, temos um departamento especializado nesta área, contudo, temos também ferramentas que são usadas no departamento de projetos, que é para garantir que realmente esteja tudo acautelado, e estas ferramentas variam de projeto para projeto e de situação para situação, não é devidamente linear. Talvez seja um pouco antagônico, porque ao nível do Instituto não temos um gabinete específico, no entanto, usamos também a nossa estratégia de controle. A partir do momento em que nós capacitamos os beneficiários, estamos a reduzir os riscos. A verdade é que todo empreendedor está sujeito a algum risco. No entanto, ao nível do Instituto, e todas as nossas delegações que nos representam a nível do país, o que nós temos feito depois que assumido o apuramento, há uma equipa que é constituída, não é? Que parte da Comissão de Avaliação, onde está, por exemplo, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Juventude, representado localmente pelo CDJ, que é o Conselho Distrital de Juventude. Faz parte também o gerente do DCI, ele podendo delegar alguém para fazer parte da equipa, que é para ele aferir se, na verdade, este jovem diz que quer, digamos, produzir uma pira, por exemplo, quer produzir batata de treino, por espaço, existe espaço para um efeito, não basta o jovem dizer que o meu projeto passou. Depois é o momento de aferirmos se de fato existem condições físicas para que isto aconteça. O jovem, onde vive, não no sentido de querer medir aquilo que é a sua situação social, mas onde vive. Porque as jovens, nós já percebemos durante a implementação, que jovens de uma determinada província, ou de um determinado distrito, saíram para concorrer no outro distrito, prestando atenção a todos esses elementos, tal como também envolvemos
a cadeia das estruturas locais, que é uma cadeia indispensável no processo. Daqueles projetos que um dia financiamos, não prestamos atenção na existência, por exemplo, da estrutura local, a maioria deles fracassaram, porque é o primeiro órgão que está ali. Ele faz a monitoria sem ter que exercitar muito. Aliás, quando recebe visitas e tudo mais de outras entidades, sempre apresenta estes como sendo um modelo de uma boa implementação de um determinado projeto. E termino dizendo que também nós temos a prática de divulgar os casos de sucesso. Os casos de sucesso nós divulgamos. Isso também estimula a seriedade, estimula a uma prática um pouco mais acentuada daquilo que são os objetivos de cada projeto. Obrigado.